Oi, turma. Lá vamos nós. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado, capítulo 24, Enfloresça o Coração, parte 2. 2 não, 3. Jesus os elegeu em seu ministério, convivendo com eles e amando-os, embora censurado e incompreendido. Toda a sua mensagem verbal foi consagrada pela dedicação aos deserdados da terra. Protegeu as mulheres, especialmente as infelizes que foram empurradas ao vício e ao crime. Buscou as tascas imundas, onde se refugiavam os desditosos e sem esperança, alimentando-se com eles e conversando sobre o reino dos céus. Ou seja, Jesus não ficou no meio só de pessoas lindas, maravilhosas, bem-sucedidas, pelo contrário, esteve no meio daqueles que mais precisavam dele. Então, quando a gente fica desesperado aí, pedindo socorro, né? Peça a Jesus, porque é ali que ele vai estar. Ele age nesses lugares, com esses tipos de pessoas que precisam dele. Nasceu num coração pulcro de mulher ingênua e ressuscitou ante uma desditosa em recuperação. No julgamento foi trocado por um salteador homicida revel, porque não o quiseram, e partiu na cruz entre dois réprobos, bandidos, mesmo assim conseguindo sensibilizar um deles. Antes de morrer na cruz, Jesus ainda conseguiu converter um dos ladrões que estava do lado dele lá na cruz. Pensa o que é isso, gente? É uma perfeição danada. Se fosse eu, humana, do lado de dois bandidos ainda, eu falo, meu Deus do céu, fiz tudo de bom e ainda tenho que ficar aqui no meio dessa raça. Olha o tamanho da minha, né, da minha compreensão e a de Jesus, né? Nós somos daquele tipo assim que não quer se misturar com gente que não presta, com gente que é ruim, com gente que, né, é inferior a nós. Já vi, ontem eu estava conversando com um rapaz, ele falando assim, minha filha já foi viajar para o Beto Carreiro, já foi para a Itália, né, menina de 10 anos de idade. Aí eu falei para ele assim, ela ficou metida? Ele falou assim, não, ela não é metida, é uma menina de bom coração, uma menina pura e tal. Eu falei, então, porque na minha sala de aula uma menina não podia ter o lápis da Barbie é exemplo, né, de desenhinho e tal, e o outro tem aquele lápis que a prefeitura dá, porque um já ficava assim perto do outro, já se desfazendo, né? Que legal, uma criança que vai viajar até para a Itália não menospreza os coleguinhas que às vezes não saem da vila, não é verdade? Nós temos o quê? Sempre aquela coisa, a tendência a ser soberbo, né? E Jesus era tão puro, tão verdadeiro, que ele jamais fez isso com ninguém. Ele nunca discriminou uma pessoa pelo conhecimento, pela altura, pela largura, pelo peso, pela cor, pela raça, pela religião. Tratou todo mundo por igual, gente. Por que a gente não consegue tratar todo mundo por igual? Não estou falando de desafeto. Desafeto é complicado. Vamos pensar só assim. Parar de olhar as pessoas e falar assim, nossa, como tá mal vestido. Nossa, tá um trapo de pessoa. Nossa, é mendigo, vamos passar pelo outro lado da rua. Desafeto, então, eu nem comento. Se a gente não é capaz de olhar o outro com empatia, que tem menos do que nós, materialmente falando, a gente também não vai ser capaz de olhar o nosso desafeto dessa forma. Então, é exercitando. A gente tem que exercitar isso. Não tem outra forma, tem outra forma? É exercício. É do tipo, me coloco no lugar do outro. Se fosse eu o mendigo, se fosse eu aquele cara que ora passa ali e tá desarrumado. Eu já vi dentro de estabelecimentos religiosos, seja católica, seja espírita, seja o que for, as pessoas competindo o tamanho do salto do sapato. As pessoas competindo o tamanho da saia, onde foi que comprou, o detalhe do véu. Opa, peraí. Nós somos todos iguais. Jesus tratou todo mundo por igual. Parem com isso. Ninguém mede o outro pelo que tem. E nem pelo que é, porque cada um é como é. A gente vai mudar. Lógico que vai. Todo mundo vai mudar. Quando alguém fala pra mim assim, eu duvido que adulto muda. Muda. Muda pouquinho, porque já é adulto. Mas muda. Quando o cara quer, ele muda. Então não depende da gente julgar se a pessoa vai mudar ou não. É a pessoa que tem que querer. E se não quer, problema dela. É dela, não é nosso. Não cabe a gente ficar julgando. Ela tá ali, naquele patamar, então fica lá. O que eu posso fazer, já que eu não consigo convencer você pela palavra, já que eu não consigo brigar com você e dar resultado,
Então, filho, aqui minha conduta é essa, você quer? Ó, olha pra mim. Só que olhem vocês pros espelhos de vocês e vê se vocês estão tendo boa conduta. Ó o dedinho, ó. Você tá tendo boa conduta? Ou você tá sendo o ladrão que tá do lado de Jesus lá na cruz esperando a sua absolvição? Para você sair dessa cruz do lado de Jesus como o marginal, como aquele que tá devendo, é você que tem que mudar. Não é o teu companheiro, tua companheira. É você. É você que tem que se olhar. É para você que esse dedinho aqui, ó, tem que acusar. Acusar o outro é fácil. Menosprezar o outro é muito fácil. Agora e você? Olhe para você. Tá fazendo tudo certinho? Eu não. Detalhe, eu não. A revolução contra ele foi realizada pelos fariseus bem vestidos e educados, fina flor da sociedade de então, manipuladores e hipócritas pelos poderosos de coisa nenhuma que o temiam. Crucificaram-no, mas não o apagaram da memória do amor e na história. Então, tá aí. Jesus fez o que fez e ele não conseguiu ser apagado. Se você morrer hoje, você vai fazer falta? Você fez tudo o que você podia pelo teu próximo? Teu próximo é aquele que começa dentro da sua casa. O teu próximo, na verdade, é você mesmo. Primeiro é você. Não é egoísmo, não. É cuidar. Se cuidar. Segundo, o teu próximo é o que está dentro da tua casa. Se você é filho, seus pais. Se você é casado, sua esposa, seu esposo, seus filhos. A gente tem ciclos. Qual é o ciclo que você está? Você está fazendo o melhor? Jesus fez, foi embora, já tem 2023 anos, segundo a história. E nós não esquecemos nada do que ele fez. Nada. A gente não consegue seguir. Mas ele tá aí, ó, mais vivo do que nunca. Todo mundo fala de Jesus até hoje. Se eu morrer hoje, eu acho que amanhã, já nem lembro mais da Patrícia. Eu costumo dizer o seguinte, se eu morrer aqui dentro de casa, tá tudo tão fechado que para descobrirem que eu morri é só se sentirem falta do meu bom dia. Porque eu dou bom dia para todo mundo, dou bom dia até para cachorro na rua. Então, assim, é complicado. O que você tem feito que vão lembrar de você? O que você tem feito hoje? Não sabe o que você fez nos seus 30, 40, 50, 60 anos que você tem, não. O que você fez hoje que alguém vai guardar pro resto da vida? Conta pra mim aí. Príncipes, nobres, reis e governantes submeteram-se a ele e passaram a dominar o mundo em seu nome com crueldade, mas ele não viera para isso. Ou seja, depois de Jesus, aí, crucificaram o cara, deixaram ele sofrer até não querer mais, né? Humilharam. Aí depois virou santo. E aí depois que Jesus virou santo, em nome desse santo, se ergueram igrejas. Jesus não ergueu igreja nenhuma, nem religião alguma. Mas depois dele viram que não tinha jeito, que o homem conseguiu mostrar para o mundo o que é amor. Aí, vamos se aliar a esse nome aí, porque esse nome é forte. Aí surgiram os príncipes, as rainhas. Vamos lá, nós vamos ter que montar alguma coisa em nome de Jesus. E em razão de Jesus, quantas guerras não tiveram? Ontem eu estava assistindo... deixa eu lembrar. Eu esqueci o primeiro nome, mas é o Loyola. Ai, e agora? O santo... Gente, eu não consigo lembrar. Depois vocês lembrem aí pra mim. O nome, eu sei que o sobrenome do santo é Loyola. Santo. Mas que de santo não tinha nada no começo. Brigava, lutava em nome de Jesus. Era espanhol. Inácio de Loyola. Lembrei. Inácio de Loyola. Ele era um príncipe lá, um guerreiro da época medieval, de 1500 e pouco, e lutava em nome de Jesus. Só que guerreava em nome de Jesus. Matava-se uma série de pessoas em nome de Jesus. Uma guerra santa. Lutando pelo poder material em nome do Cristo. Adquirir terras, ter mais poder em nome de Cristo. Quantos não fizeram isso? Só que o Inácio de Loyola perdeu uma perna no meio da guerra. E para um guerreiro não ter perna, era melhor ter morrido. Porque o que ele ia servir depois? Para mais nada. Era promíscuo, vivia dentro de prostituição, vivia na bebedeira, não tinha hora para dormir, não tinha hora para acordar, era todo desregrado. Só que aí, sem uma perna,
com vergonha das prostitutas, já não rendia. Na frente dos guerreiros, os caras chegavam da guerra contando história, ele não tinha história para contar. Quando ele começou a passar por aquela provação toda, ele falou, agora sim eu entendo o que é Cristo. E Cristo realmente entrou no ser daquela criatura. Aí ele lembrou do Francisco de Assis. Francisco de Assis já era a história que tomava a Europa na época, porque ele tinha tudo, largou tudo para poder servir a Deus, criando a ordem franciscana, indo contra o Vaticano, entre aspas, né, entre Roma, que era contra a humildade. Pregava a humildade, porém era contra a humildade. Viviam na riqueza, no luxo, então era contra a humildade. E aí Francisco de Assis, ele começou a aparecer, né, para as pessoas como uma pessoa santa, que desejava o bem dos pobres, dos humildes, dos fracassados, dos animais, dos leprosos. E aí Inácio de Loyola falou assim, eu acho que eu vou seguir esse cara. E foi tocado a seguir. Não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Aí ele começou a seguir Francisco de Assis na humildade, no trabalho pelo próximo, e começou a desempenhar um papel que ele mesmo começou a criar dentro de si, pegando o que era bom da católica e transformando aquilo para melhor, pegando o que era ruim e desfazendo e fazendo anotações. E ele começou a ser perseguido. Pronto, mudou o esquema da católica, né? Não estou falando da católica de hoje, gente. Vejam bem, Idade Média. Ele começou a transformar tudo aquilo, começou a ser perseguido, chegou na Inquisição. Inquisição, tudo é coisa do demônio. Eles usavam isso para poder matar, explorar as pessoas, né? Bom, enfim, ele foi liberto da Inquisição. Ele não foi morto ali. Quando chegou nessa parte da história ontem que eu estava assistindo, eu falei, ele vai ser morto. Chegou na Inquisição ali, não tem para onde ir. Ele não foi morto. Detalhe, porque ele tinha uma missão para terminar. E dali ele conseguiu terminar a missão dele, que foi montar a ordem jesuítica, ou seja, os jesuítas que nós conhecemos, que chegou aqui no Brasil em 1500, tentando convencer os índios que a religião deles era melhor do que a dos índios. Aí já é uma outra história, mas já é um avanço, A gente tem que olhar o lado positivo da história. Os jesuítas não eram total, nem bom e nem ruim. E dentro da ordem jesuítica tinha bons jesuítas e péssimos, porque aí já não é a ordem, são as pessoas que estavam ali. Mas houve já uma mudança. Então, tudo na natureza não dá saltos. Precisa de acontecer de pouquinho em pouquinho para que se estabeleça de fato. Uma casa não se constrói do nada, tem que ter um alicerce. E o mais demorado numa casa, o que é? É o alicerce. Então, a nossa evolução precisava desse alicerce e é demorado. E o alicerce veio de Jesus, dos seus seguidores, das histórias que vieram depois, das guerras. Sim, era necessário. Jesus disse, eu repito isso sempre, o mal é necessário, mas ai daquele que cria o mal. Prometendo retornar ao nosso convívio humano, ei-lo de volta como era antes, ainda incompreendido e relegado à indiferença geral dos refinados e enfermos da alma. Entretanto, ressurge naqueles que têm sede de plenitude, que se lhe comprometeram e trabalham em favor de todos os incomparável paciência e misericórdia. Não te equivoques, faze o melhor da tua jornada e realiza-o com o coração transbordante de amor. Não te queixes abandonando por definitivo esse ácido destrutivo. Se outros ignoram essa diretriz, não te preocupes com o seu procedimento. Age tu corretamente. Se o outro está fazendo errado, problema do outro, faça você o que é certo. O outro vai ter que responder pelos atos e pensamentos dele. Você é você, né? A humanidade necessita mais do que o silêncio que ajuda, ao invés da censura que rebela. Então, às vezes é melhor a gente ficar de bico calado do que ficar apontando. Dia chegará com diferente luz de entendimento e sentirás em tudo e em todos essa trilogia em vitória: Deus, Cristo e caridade. Ou seja, bora lá, gente, trabalhar essa reforma íntima, né? Apesar de toda a história ser meio truculenta, para que a gente possa ter fé, né? Desde Moisés, coitado,
Naquela época, tava lá no meio dos selvagens, lá um querendo catar o outro, aí falou, ó, olho por olho, dente por dente. Se fizer, você também vai levar. Aí vem Jesus e fala assim, ame, perdoa. Aí eu vou puxar sardinha, lógico, para minha religião. Veio o Espiritismo e fala assim, se você não fizer o outro, o que gostaria que fizesse com você, o negócio vai estourar na sua mão. Tudo é consequência do que você pensa, fala e age. Tá na sua mão, não vai ser a religião que vai te salvar. É você mesmo. Então, pensa antes de agir. E pensa no que você pensa. Pior do que isso, porque o próprio pensamento já é a ação energética. Tá passando um homem ali, opa, tô aqui com meu companheiro do lado, né? Não tô, mas agora finge que eu tô aqui, companheiro do lado. Tô passando na rua, passa lá um cara lá que é um deus, né? Um deus não me chama atenção, não. Eu prefiro os baixinhos, baixinho também já é demais. Eu prefiro os que tem 1,73 pra cima, pelo menos, né? Que eu não sou Branca de Neve, pra ter anão do lado. Então, assim, passa lá um cara que me chame atenção. Gordinho, fofinho e tal, eu gosto. Aí tá do meu lado um gordinho fofinho também, meu companheiro. Só que aí aquele ali me chamou atenção. De alguma forma ele me chamou atenção. E aí eu falo assim, meu Deus do céu, nós lá em casa, hein? Pronto. A minha energia já foi. Agora, se ele tá protegido com a energia dele lá, não chega nele. Agora, se ele bater o olho em mim e falar, nossa, eu também queria uma mulher como aquela, pronto, a energia se cruzou. E a traição já aconteceu. Vocês acham que traição é só ir lá pra cama? Não é não. Traição é pensamento. Então, pensou, plasmou. Você já fez. Então, cuide dos seus pensamentos. Cuide das coisas que você quer pra você. Se você quer uma vida a dois, harmoniosa, equilibrada, com muito amor, com muito respeito, comece por você. Ah, mas o outro tá pisando na bola. Das duas, uma. Ou você vai mostrando através dos exemplos, conversa essa mudança com ele. E se não tem mudança, vai chegar um momento, né, filho? Segue teu caminho então, que eu vou seguir o meu. Fazer o quê? Vai ser assim. Você não vai poder ficar numa poça, né, de coisas ruins em volta dessa pessoa, porque é teu karma. Você tem que pagar teu karma o resto da vida? Depende, eu não vejo dessa forma. Tem casos e casos. Tem casos que realmente você tem que segurar a cruz e carregar, como eu falei no outro vídeo. Tem outros casos que não é uma cruz, não. É você que tá criando essa cruz aí e talvez ela vai ficar até pior para carregar. Então pense bem em tudo. Analise tudo em sua volta. Tome atitudes, pense antes dessas atitudes com serenidade. Faça uma oração e fala, Senhor, o que é melhor para mim? O que o Senhor quer de mim? Ele vai te responder. Hoje, eu conversando com um amigo de manhã sobre determinado assunto, eu li uma mensagem, tomei um tapa. Eu li outro livro, outra mensagem, tomei outro tapa. Sobre o mesmo assunto. Falei, não, pode ser. Será, gente? Será que eu tô tomando tanta carcada assim, do nada? E são livros que eu leio página por página. Não é aleatório, não é porque eu quero, não, vou escolher essa mensagem. Não. São sequências. E aconteceu um livro e o outro bateu o mesmo assunto, e um deu daqui, outro deu daqui. Eu falei, opa, tô me sentindo no ringue, bora, eu tenho que aprender, então vamos aprender. Tá certo? E a gente tem que aprender com o maior exemplo de todos, Jesus, a nos tornar pessoas melhores, pessoas mais brandas, deixar o nosso coração agir em favor do próximo, sendo empático. Faça ao outro o que gostaria que fizesse com você. É o máximo que Jesus ensinou para nós. Faça ao outro o que gostaria que fizesse com você. Se o outro não fizer, aí é problema dele, não é seu. Beijo.